Boa tarde, estudantes da Casa do Trabalhador. Hoje são 26 de julho de 2021. Nós estamos aqui com uma live com as três turmas do oitavo ano, oitavo A, B e C. E hoje nós vamos falar sobre o conteúdo que nós vamos estudar nessa unidade, né? Vocês estão aí, talvez se perguntando, quando vamos voltar presencialmente? A gente ainda não tem a certeza do dia nem do mês, mas creio eu que agora no mês de agosto ou setembro a gente esteja voltando para a escola. Só não sei em que formato vai ser essa volta. Se essa volta vai ser com todo mundo, se vai ser só uma parte, se vai ser híbrido, se vai ser presencial, tá? Então vamos aguardar as decisões da Secretaria de Educação. Enquanto isso, nós vamos aprendendo por aqui, né? Para quem ainda não me conhecia, né, meu nome é Douglas, né, eu sou professor de língua portuguesa dos 3 oitavos anos, né, acredito que aqui todos me conhecem, que eu estou vendo o nome de vocês aqui, tá? E eu vou agora expor para vocês o conteúdo que nós vamos trabalhar. Vou falar bem detalhadamente, prestem atenção, né? Boa tarde a quem está entrando agora, né? Sempre lembrando de colocar o nome de vocês aí completo no chat e a série e a turma que vocês estão, tá? Porque isso fica registrado aqui e depois eu vou colocar esse vídeo disponível lá no grupo da sala para os que não participaram. Lembrando que a frequência é dada a partir do momento que vocês estão escrevendo o nome de vocês aqui, tá? Então, quem não assistiu a aula vai ficar com aula falta justificada, né? E quem está presente vai ter o pezinho lá de presença na frequência online. Então, por isso que eu peço que vocês coloquem o nome completo aí, tá bom? Então, vamos aqui começar a espelhar a aula de hoje, né? Eu vou colocar aqui. Espero que vocês estejam aí vendo direitinho, agora vai aparecer, tá? Eu não vou colocar a tela completa, porque sempre que boto, às vezes fica sem visualização, mas aí eu aumento aqui o zoom e vocês vão aí observando as informações. Nós temos aqui, na aula de hoje, o objeto de conhecimento, né, a ser trabalhado. Qual seria esse objeto de conhecimento? É o conteúdo que a gente conhece, né? O assunto que vocês falam. Qual é o assunto? Então, chama-se objeto de conhecimento. Hoje nós vamos dar início ao conteúdo, né, que vamos trabalhar na unidade, de acordo com a programação do planejamento, certo? Então, aqui temos, para o primeiro momento, morfologia. O que é a morfologia, pessoal? São as classes gramaticais, como a gente usa essas classes gramaticais, tá? Então, primeiramente, a gente observa o quê? Analisar as funções e a flexão dos substantivos e adjetivos. Então, esses três assuntos aí, os objetos lá de conhecimento que vocês vão trabalhar comigo ainda esse ano, substantivo, adjetivo e verbo, né? Por que que nós vamos aprender e nós vamos revisar esse conteúdo? Porque esse conteúdo já é um conteúdo que vem sendo visto e foi pedido para que nós fizéssemos uma revisão com vocês, tá? Então, a gente tem aí os substantivos, né, que são aquelas palavrinhas que dão nome às coisas, tá? Os adjetivos que estão colocados como a classificação de uma qualidade desses substantivos, né? Se eu disser a casa bonita, então bonita seria um adjetivo muito simples para casa, que é um substantivo, e os verbos que significam aí as ações, as maneiras como as pessoas se comportam, como estão essas ações dentro do contexto, né? Então temos aí os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Dentro deles existe o modo afirmativo e negativo que a gente vai vendo aos pouquinhos. Enquanto eu for colocando os conteúdos depois, vocês vão visualizando melhor. Identificar os efeitos de sentidos dos modos verbais. Então, como é que essa palavra se coloca dentro da frase? Por que que eu digo que ela está andando? Ou ela andou? Ou ela vai andar? Isso aí é uma maneira como eu vou me expressar exatamente no tempo, né? Andou
andando o que está acontecendo, e vai andar, que é um futuro. Considerando o gênero textual e a intenção comunicativa. Então, nós temos o gênero do romance, nós temos o gênero do conto, né? Nós temos aí alguns gêneros textuais que nós vamos utilizar, lembrando que o texto narrativo é o nosso texto de estudo, tá? Então, futuramente eu pedirei para que vocês produzam textos lá naquele programinha que a gente está acostumado a ver, que é o Google Docs, né? Hoje vocês produziam textos lá, online. Então, a gente vai observando como é que ficam esses textos e vai colocando lá a frequência de vocês e vai acompanhando o progresso de vocês dentro da aula, certo? Lembrando que sempre é importante vocês irem incentivando os colegas também a estudarem, convidando-os para participar das aulas, tá? Temos aqui, agora, diminuir um pouquinho, eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando. Produção textual. Falamos agora do Google Docs, que é onde vocês vão produzir os textos, já que vocês ainda não estão presencialmente. Se estivessem na sala, iriam fazer no caderno. Mas isso não significa que o caderno não possa ser utilizado. Vocês podem rascunhar lá no caderno de vocês e depois passar limpo lá para, né, o Google Docs. Então, tem aí utilizar ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais. Então, toda vez que a gente produz um texto, pessoal, a gente está usando a linguagem e está usando também a forma gramatical, como é que a gente escreve. Então, dentro dessa forma gramatical, a gente tem o tempo verbal, a gente tem a concordância, né, nominal e verbal e a pontuação. Esses elementos aí são importantíssimos para que a gente possa fazer um bom texto, né? Então, a gente tem aí as concordâncias, enquanto concorda com nomes e verbos, não é? Se eu digo nós vamos à igreja, nós vamos à festa, nós fomos à escola, nós iremos ao centro da cidade. Então, vejam que está aí no plural, né? E nós, sendo mais de uma pessoa, estamos concordando com esse plural. Então, essa aí é concordância. E a pontuação que vocês já conhecem, né? Já vem vendo isso aí, né? As vírgulas, os pontos, o ponto e vírgula, os travessões nos textos de diálogo, né? Então, como é que vocês vão utilizar esses elementos de pontuação, essas concordâncias e esses verbos, essas classes gramaticais dentro do texto? Para isso é importante que vocês tenham uma boa leitura. Acredito que vocês estejam lendo algo, né? Ou se não, vão ter que começar a ter esse hábito novamente de fazer leituras, né? Para que vocês possam realmente estar conectados com a produção escrita. Então, aí tem dizendo que criar narrativas ficcionais. Então, o que são narrativas ficcionais? São narrativas de ficção, histórias criadas, inventadas, que não são tiradas de fatos reais. Tais como os contos populares, que são narrativas ficcionais, os contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como o enredo, né, que são as partes do texto, que a gente já vem vendo isso aí, os personagens, o tempo, o espaço e o narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimento sobre diferentes modos de iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto. Então, todas as vezes que vocês forem produzir um texto, eu vou dar as orientações a vocês e vocês vão produzir esse texto de acordo com o que for sendo pedido. Tá? Se for um texto narrativo, tem os elementos do texto narrativo, né? O personagem, enredo, espaço. Então, todas essas narrativas que eu citei aí, elas estão dentro do gênero escrito e da narrativa de contar histórias, tá? Então, o texto narrativo, ele está dentro desse formato aí. E o estudo do gênero textual.
vamos também precisar trabalhar isso aí, uma vez que nós estamos, né, vocês já estão no 8º ano, daqui a pouco estão no 9º ano, quase no ensino médio, então é preciso que vocês entendam o que é gêneros textuais. Para que servem esses gêneros textuais? Né? É preciso que vocês saibam qual é a função de cada um deles. Por que que eles estão aí? Tá? Então, vocês estão vendo o quê? O gênero textual, ele tem a proposta, né? Uma proposta editorial, são as diferentes propostas de escrever. Por exemplo, se eu for dizer uma notícia, notícia é um gênero que está ligado ao jornalismo, né? Então, a notícia, ela narra fatos, ela conta fatos. Então, se eu for precisar pedir a vocês que criem uma notícia ou uma entrevista, uma reportagem dentro do gênero jornalístico, né, do tipo jornalístico, então vocês vão ter que ter o quê? Um roteiro de como vocês vão fazer isso aí. Então, é para isso que a gente distingue o gênero textual, para que é que ele serve, qual é o objetivo de escrever aquele texto. A gente não escreve um texto para qualquer coisa, a gente escreve um texto para ser vivenciado ou veiculado em algum local. Então, está aí, né, distinguir diferentes propostas editoriais, sensacionalismo, jornalismo investigativo, etc., de forma a identificar os recursos utilizados para impactar, chocar o leitor, que podem comprometer uma análise crítica da notícia e do fato noticiado. Então, a gente tem aí a linguagem verbal e não verbal, né? Para que serve a linguagem verbal, pessoal? A linguagem verbal serve para você observar o que está escrito, visualizar o texto escrito. E a linguagem não verbal, a imagem, né? Então, todo gênero, né, jornalístico, ele tem esse teor, a imagem e o texto. Porque a imagem auxilia o texto e o texto vai chamar a atenção através da imagem. Então, produções de notícias e textos de opinião também fazem parte do nosso, né, estudo. Então, aí, pessoal, a gente tem o quê? A gente agora tem esse momento de conversar sobre o assunto, quais são os objetivos dessa unidade, né? Por que é que vocês estão estudando remoto, né? E para que é que vocês estão aqui? Então, durante o ano de 2020, nós tivemos uma pandemia muito pesada, né? Esse ano ela está diminuindo, mas ela ainda não acabou. Então, é preciso que nós comecemos a pensar novamente nesses cuidados, tenhamos cuidado com nossas vidas e com a vida do outro, né? Tenhamos cuidado onde nós pegamos, ao higienizar nossas mãos, né? Fazer sempre esse exercício para que não seja esquecido isso. Então, é preciso que vocês tenham essa noção para não voltar para a escola, né? E não ter que adoecer para não voltar mais. Então, vamos nos cuidar, né? Vamos estar atentos ao estudo, foco nesses estudos, pessoal, sempre, sempre focados no estudo, porque senão vocês não vão conseguir chegar ao objetivo. E alguém pode perguntar, e as provas, e as notas, como é que está sendo feito isso? Nós estamos fazendo um aproveitamento da frequência de vocês, que ela serve como, não é, a presença. Então, se a falta está justificada, ela está justificada. Se a presença é presença. Mas isso não significa que a gente está sendo prejudicado. Não. A gente quer que vocês participem para que vocês estejam aprendendo. Né? Porque não é somente colocar um P ou um J que vai ajudar a gente a aprender nada. O que vale é o nosso estudo, é o nosso esforço, fazer as atividades que o professor pede, utilizar o livro didático no momento certo, tá? Então, muito importante isso aí. Sara, você gostaria de falar? Sim, professor, eu gostaria de saber a quantidade de linhas do texto. Sara, o texto narrativo, ele não tem um limite de linhas, não. Ele é um texto livre e você pode escrever quantas vezes, aliás, quanto você conseguir, né?
Porque o texto opinativo é que é um texto mais dentro do padrão da norma de quantitativo de linhas. Mas o texto narrativo não, ele é um texto livre, assim como o texto descritivo. Viu? Então, quando for pedido para vocês produzirem textos, a gente vai dar o roteiro e vai pedir uma exigência de linhas. Nessa exigência de linhas é que vocês vão saber realmente onde é que vocês vão se delimitar. Porque quando a gente escreve no caderno, é diferente de escrever no computador, né? No caderno a gente tem um espaço maior em que a letra da gente vai ficando pequena ou grande, então isso vai adequando-se à quantidade de linhas lá no caderno. Lá no computador não, a gente escreve um tamanho de letra e ele vai organizando o texto, né, e depois a gente faz a contagem de linhas. Mas essa quantidade de linhas aí a gente deve esquecer um pouquinho e se preocupar com o conteúdo, o que a gente vai escrever, né? Porque o importante é o que vai saindo do pensamento da gente para o papel, para o que está lá sendo pedido. Então, sempre que nós pedirmos alguma atividade, vocês devem lembrar que existe um envio pela internet, né? Vocês têm que usar esse e-mail institucional de vocês, assim como vocês estão utilizando ele para assistir à reunião, né? Utilizar sempre o cabeçalho da escola, colocar sempre o nome completo de vocês, colocar, porque isso é uma identificação, pessoal, isso é uma coisa que fica registrado. Então, o que vocês escrevem é um documento, um documento. Então, vocês precisam realmente fazer um esforço para entender que tem uma regra para tudo, né? Se nós formos trabalhar, nós temos um patrão e temos obrigações. Se nós formos Professor, a um determinado local, oi, Alan, eu saí e entrei de novo porque tava travando pra mim. tá certo, tá certo. Se nós formos trabalhar ou ir em qualquer lugar que a gente for, a gente vai ter regras. Então, para escrever também existem regras, né? Quando vocês forem produzir lá no e-mail institucional, vocês vão exatamente fazer bem direitinho lá por escrito, colocar o nome de vocês, colocar qual é para quem é que está enviando, no caso para mim, vocês estão me destinando esse texto, né? Para que vocês usem essa ferramenta. Essa ferramenta foi feita para vocês utilizarem, né? Assim como vocês utilizam o caderno de vocês, vocês utilizam. A gente agora, a partir de agora, a gente vai começar a ver uma nova forma de estudar. A gente agora está na era digital. A gente agora não está mais somente na era do caderno escrito, né? A gente precisa do caderno, porque o registro escrito é muito importante. Não esqueçam disso. Deixar tudo anotadinho lá no papel. Deixar anotadinho a senha do seu e-mail, deixar anotadinho tudo que você fizer, porque isso aí é importante para o registro, né? A gente precisa se organizar, porque pode acontecer também de a internet, de repente, ela não funcionar, mas aí a gente tem escrito no nosso caderno, a gente está lá com o registro escrito para a gente poder provar que a gente fez. Então, tudo pode acontecer. A internet, ela é uma coisa que pode falhar. Eu estou aqui com vocês agora e pode cair a internet aqui. Então, a gente precisa entender, né, que tudo é preciso. Caderno, livro. Lembre-se que vocês têm um livro didático, logo, logo vai ser pedida a atividade novamente nesse livro, então não esqueçam. É preciso que vocês tenham esse material todo organizado, né? Por um acaso você vai sair para a casa da sua outra família, ou para a casa de um tio, de uma tia, de outro parente, você leva suas coisas para lá, porque você precisa estudar, você precisa estar acompanhando pelo celular aí, o professor está colocando as informações. Infelizmente, tem alguns que não estão participando, uma grande parte, né? Então, aí a gente está fazendo o que a gente pode, né? Procurando o quê? Ficar com todos, né? E incentivar a todos. Então, é importante que vocês estejam bem conscientes de tudo isso, ok? Quem é que gostaria de perguntar? Alguém mais? Ô, professor, licença. Oi, Alan. Eu tô querendo saber desse negócio aí de escrever texto, que eu não tava sabendo. Onde escreve?
Não, eu falava sobre a produção de texto, né? A produção de texto ela pode ser feita Não, o no senhor não falou caderno. que já tinha passado algumas atividades aí no Ah, Google, foram alguma as coisa aí? atividades que eu passei anteriormente, né? No primeiro semestre e o ano passado. Eu coloquei o Google Docs, que é uma ferramenta de escrita, e lá as pessoas produzem o texto. Mas aí, quando eu for pedir a atividade, eu vou mostrar bem direitinho a vocês como é. Se possível, eu vou gravar um vídeo também mostrando como é, porque tem algumas pessoas que ainda estão com dificuldades de observar a ferramenta, não estão entendendo como é que mexe, porque é difícil trabalhar só com o celular, né? Porque às vezes fica meio complicado, até por conta da internet, que às vezes a internet está falhando muito. Então a gente tem que entender todos esses lados. Então é por isso que eu peço que vocês sempre deixem registrado no caderno. Porque vocês podem até fotografar o caderno e mandar pelo e-mail institucional, mas que esse registro ele aconteça, que ele esteja presente. Porque eu disse que não era para postar mais no WhatsApp? Porque quanto mais você posta coisa no WhatsApp, mais vai congestionando o celular das pessoas. E vocês estão num grupo de estudo. Então, o grupo ele é feito para informes e dúvidas. Se ficar postando foto lá, imagem, vai congestionar o celular de todo mundo e vai ficar difícil depois, porque às vezes os celulares não estão comportando o acúmulo de informações, ele termina bloqueando o celular das pessoas. Então, vamos evitar colocar informações nesse grupo de fotos, de vídeos, não postem. Tudo que vocês quiserem perguntar é escrito, porque fica melhor, tá? Coloque escrito lá que eu vou respondendo e vou tirando a dúvida de vocês. Agora, sempre e-mail institucional para enviar atividades. No máximo, no último caso, que se posta a atividade no e-mail, no WhatsApp privado. No último caso. Mas a gente precisa aprender a usar essa ferramenta, precisa estar consciente, não é, disso aí. Pois não, Alan, pode falar. É, eu também tenho grande dificuldade de enviar pelo e-mail. Eu vou abrir agora e mostrar a vocês como é que vocês vão usar o e-mail institucional de novo. Presta bem atenção, né, para que eu veja direitinho aí com vocês e tiramos as dúvidas todas agora, tá certo? Eu vou abrir aqui o e-mail para mostrar a vocês. É o seguinte, um momento só. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Se eu não conseguir, aí eu faço um vídeo para enviar para vocês depois. Não estou conseguindo abrir um e-mail aqui não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo para vocês de novo e vou enviar no grupo, ensinando como é que vocês mexem nesse e-mail institucional, certo? Só para que vocês tenham esse conhecimento maior. Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar? Fique à vontade, pessoal, tirar dúvida, porque já já vocês vão para outra aula, acredito. Bem, foi colocado aqui sobre o assunto que a gente vai estudar, né? Alguns dos assuntos que nós vamos estudar é produção de texto, a parte de gramática, né? E também vamos utilizar o livro didático. Então, sempre estou passando alguma atividade no livro para vocês fazerem somente as respostas, enviarem por esse e-mail, certo? E aí vocês vão se habituando a trabalhar com esse meio institucional, que foi algo que foi feito para que vocês usassem,
porque é o que registro de aulas com segurança, para que não se perca, porque foto de caderno se perde com o tempo, não adianta. E fica ruim para o professor corrigir, fica difícil para a gente corrigir tudo que está no caderno de vocês por conta da questão da fotografia quando é tirada, e fica muito, né, embaçada a imagem. Então, a gente precisa que seja escrito para facilitar, ok? Vocês todos postaram aqui no chat o nome de vocês direitinho. Quem ainda não fez isso, coloque, por favor, o nome completo para eu fazer a frequência de hoje, ok? Dia 26 de julho. Tem mais alguma dúvida? Eu vou aqui fazer novamente a chamada e vocês vão dando presença aí com áudio, tá? João Vitor, Aqui. Paola, Presente. Isabela, Presente. Matheus Henrique, Presente. Yuri Alves, Yuri, Vinícius, Presente. José Vinícius, Presente. Sara, Presente. Richard, Presente. João Vitor Alves, Presente. Júlia, Presente. Taemile, Presente. José Eduardo Presente. e Alain. Presente, professor. Pronto, então a gente tem aqui vocês, né? Quem não colocou o nome lá, coloque, que eu vou encerrar a gravação agora e vou deixar vocês à vontade para ir para outra aula. Amanhã, nós, nesse mesmo horário, estaremos com o próximo assunto, certo? Que vamos começar amanhã. Então, não percam que eu vou colocar o link novamente no grupo, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Tchau, professor.